Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre busca sistematizada. O que significa essa busca e como que você pode entender melhor para que serve? Em primeiro lugar, é necessário você entender que é fundamental dentro do mundo acadêmico, dentro do mundo laico também, que você se torne um ser cada vez mais pensante. Pensante no sentido de criticidade, de procurar entender os conceitos, entender as coisas que são solicitadas e por que são solicitadas, para que você possa se encaixar melhor nessa concepção de termos técnicos, especialmente porque nós estamos passando um momento de transição onde novas exigências internacionais são impostas para que a ciência seja desenvolvida de uma forma correta e de uma forma cada vez mais melhorada, e também das agências de fomentos e dos órgãos que administram. Então, novos termos vão surgindo e novas compreensões. Então, existem professores que, ao se apropriar de determinado conceito ou termo, entendem como sendo conceito X ou conceito Y. E dentro de um mesmo programa, dentro de um mesmo curso, é normal que se tenha várias correntes de pensamento de professores. E é isso que faz o mundo acadêmico ser tão rico e produzir cada vez coisas mais novas. Na busca sistematizada, nesse termo, nessa compreensão do que muitos alunos têm solicitado, até alguns reclamam que o professor não sabe o que é direito. É uma coisa normal, é uma coisa nova no sentido de contexto novo que nós estamos vivendo. Então, é necessário que você se torne esse ser que tente pensar para você poder abarcar de uma melhor forma as concepções, os conceitos, as exigências que vão mudando também. Vamos falar então sobre busca sistematizada. Dentro disso tudo que eu falei, o que seria essa busca sistematizada? Bom, você precisa entender que no Brasil a internet praticamente ela vem desde 95. Profissionais da área de sistemas e amantes da informática têm um encontro marcado no Palácio das Convenções do AMB até sexta-feira. É a Brasil Internet 96. Então é uma coisa nova, é uma coisa relativamente nova, é uma coisa que está crescendo e o crescimento a nível mundo, basicamente, ou falando assim de uma forma bem genérica, cresceu aí nos últimos 10, 15 anos. Então, hoje, o número de informações é muito grande. Estima-se que sejam publicados cerca de um artigo científico a cada 20 segundos no mundo. Agora, nesse cenário de crise, de coronavírus, tende a aumentar o número de publicações. Por quê? Porque a publicação científica são resultados de estudos. Então, quanto mais pessoas estudam no mundo, mais cientistas, mais pesquisadores, mais profissionais que se desdobrem a estudar, mais produzem-se conteúdo científico. Então, uma preocupação que a academia brasileira não tinha há 20, há 30 anos atrás, porque os conceitos eram basicamente os mesmos dos trabalhos, hoje em dia você já tem, porque esses conceitos mudam, os assuntos mudam, as correntes, as linhas de pensamento, então, em todas as áreas. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um número de informação muito grande e muito dessa informação que embasam os materiais científicos, elas são feitas online. Então, antigamente, o que a gente já tinha, você vai falar de célula, você vai usar a Sobota, você vai usar o Sampierre, você vai usar esse autor. Hoje já não tem mais isso. Hoje você vai conceituar, você pega aqueles artigos científicos que vão embasar seu estudo. Mesmo porque, lembre-se, ainda tem o novo, né? Aquela questão de você querer o mais recente. E aí você não tem mais autores específicos. Então surge a preocupação dentro desse conceito
da onde você, como pesquisador, está trazendo essa busca ou trazendo essas informações para embasar o seu material. De onde você, como estudante, como cientista, como profissional, tira suas informações. Quais são as suas formas de coleta? Porque você pode pegar na internet informações aleatórias, informações de blog, informação que não tem base científica nenhum, e na mesma internet você pode pegar informações científicas. Como que você diz isso? Sistematizando a sua busca. Então, a palavra, o termo, busca sistematizada, quando o professor pergunta, a sua busca foi sistematizada? Nada mais é do que entender qual foi o seu processo de busca, que processo, quais foram os passos que você se propôs ou que você executou para encontrar o seu material. Isso é uma coisa que confunde muito no sentido de que, eu estou com um tema de transdisciplinariedade. E aí eu pego, o meu colega de curso ou o meu professor me passa um artigo. Aí o outro professor passa outro artigo. Aí o colega vê, te passa uma informação, o outro vê, te passa uma informação. Esse tipo você não está coletando, você está recebendo, aí você não fez a sua busca ela não foi sistemática, você recebeu, eventualmente você procurou alguns artigos e você foi colocando as informações ali. Professora, isso deixa de ser válido, os materiais que eu estou usando? Não deixa de ser válido, só deixa de ser uma busca sistematizada, porque você vai recebendo de forma aleatória os materiais que você vai posteriormente fazer a revisão e construir ali o pensamento do seu material, ok? O que eu estou falando é sobre busca sistematizada, é aquela busca que antes que você vai efetuar dentro de um processo para separar os materiais que você vai usar. Então, em alguns casos, em algumas áreas, é muito melhor que você tenha esse cuidado de você fazer a sua busca para que você possa reafirmar o seu material como metodologicamente ali sistematizado, até mesmo porque entra numa parte da metodologia que você usou para coletar os seus materiais e construir o seu pensamento, e também para que você possa ter outras opções. Por exemplo, a partir do momento que você faz uma busca sistematizada dentro de um processo, você consegue fazer tanto uma revisão bibliométrica, que é característica desses materiais que você coletou, e daí já sai um artigo científico, como também fazer a própria revisão sistemática ou até a revisão de marco teórico. Então, você tem dentro dessa busca a possibilidade de surgir vários materiais diferentes que vão compor o seu estudo. Por isso que é importante você entender o porquê e o que é essa revisão sistematizada. Então, vamos lá. Revisão sistematizada é um sistema, é um processo que você utilizou para a busca. O que você tem que considerar? O local. Como assim o local? Geralmente, quando a gente fala de busca sistematizada, a grande maioria das pessoas estão indo buscar nas bases de dados disponíveis online. Então, pode ser o Google Acadêmico, o Google Normal, a Cielo, a PubMed, a Medline, a EBSCO, a Scopus, a Web of Science. Tem várias bases de dados, SPEL, que dependendo da área vão se tornar mais acessíveis, ou até do professor, que prefere que você busque em determinada base de dados. Então, o que você vai procurar? Você vai pegar uma base de dados específica e vai colocar, eu vou fazer a pesquisa só no Google Acadêmico, tá? Então, dentro do Google Acadêmico ou dentro do Google, o que você vai fazer? Você vai digitar as palavras-chave do seu material, que é como você fez essa busca, como você digitou lá, quais foram as palavras que você digitou para aparecer esse determinado material. Eu digitei a palavra X, Y e Z. Quando que você fez isso? Eu fiz isso no mês de janeiro, tá?
Então, eu estou dizendo que no mês de janeiro, com as palavras-chave XYZ, nessa base de dados, eu fiz a pesquisa. E aí, o que apareceu? Apareceu X materiais. Claro que quando você fala de base de dados como o Google, a gama de materiais são aqueles números absurdos. Então, tanto no Google quanto nas outras bases de dados, você tem a questão dos filtros. E aí você vai dizer também como você sistematizou essa busca ou esses filtros, tá? Então, você pegou as palavras-chave, jogou dentro da base de dados X. Essa base de dados te trouxe tantos materiais. E o que você fez? Você aplicou filtros. Quais são os filtros? Eu quero materiais dos últimos 5 anos. Eu quero os materiais que estejam disponíveis gratuitamente em PDF. Eu quero materiais da revista XYZ. E aí você começa a aplicar filtros que você vai dizer aqui, ó. Quais foram os filtros que você aplicou? E aí você pode dizer, olha, dentro desses 200 materiais que eu tinha apareceram, eu apliquei últimos 5 anos, artigos que tivessem disponíveis em PDF na íntegra, de revista nacional ou deixei ampla. O que eu fiz? Aí eu peguei esses 200 materiais e aí eu decidi incluir, que se chama critério de inclusão, os materiais só da área X, que é a minha área. Então, eu peguei e incluí os materiais de neurociências. Por quê? Porque eu posso pegar um material, um assunto e tratar por diversas áreas. Então, pelo número de volume, eu decidi trazer esse critério de inclusão. E eu tenho o critério de exclusão, tá? E os critérios de exclusão são os materiais acima de 5 anos, os materiais que não são disponíveis na íntegra em PDF, os materiais que não são dessa área específica, e você vai sistematizando e dizendo os critérios que você usou para essa busca sistematizada. E aí o que acontece? Você vai ver, inclusive, se você também pesquisou ou se você, além desses, você foi atrás de fontes presenciais, como livro. Então, além desses apontamentos aqui, que eu fiz nessa busca online, eu decidi pegar o livro do Damásio, porque é um livro que vai conceituar tal assunto que eu vou tratar. Ok, então eu sistematizei a minha busca dentro destas características. Por quê? Porque amanhã, quando alguém me questionar, puxa, mas você não colocou o artigo ou o estudo do fulano. Olha, eu não pesquisei, o meu critério é isso. Mas eu acho que você deveria colocar mais citações. Mas a sua visão de pensamento está errada porque no ano tal tinha isso. Então, essa busca sistematizada, ela de certa forma vai também lhe proteger com relação tanto às argumentações que possam vir a ter acerca da sua qualidade de informação, quanto para demonstrar para o leitor e para a sociedade acadêmica e não acadêmica de onde você tirou as informações e como tirou as informações. Porque, além de tudo isso, você tem que ter em mente que, para que a gente tenha acesso aos artigos científicos, às dissertações, às teses, a gente também passa por uma necessidade de linguagem de programação. Então, pode ocorrer que tal material ou tais materiais até tenham em uma base de dados, mas, de repente, por algum problema técnico, quando você digitou as palavras-chave, não apareceram. Às vezes, algum erro de programação, alguma coisa de sistema. Então, o que você vai demonstrar? Que tudo bem, aquele material pode estar naquela base, mas dentro daquele dia, dentro das características que você pesquisou, não estavam lá. Então, também é uma forma de você se proteger e, como eu já disse anteriormente, de demonstrar a qualidade, o cuidado, os rigores que você usou para executar o seu trabalho.
É muito comum você ver que os artigos da área de saúde, especialmente, todas as áreas fazem isso, tá, gente? Não é uma área específica. Mas eu tenho visto uma predominância na área da saúde de usar essa demonstração sistemática logo na introdução. Então, olha, para executar esse material foi realizada uma busca na base de dados, já entrando na metodologia, que são os cuidados que você tem como pesquisador no material que você está construindo e na informação que você está construindo e divulgando para a sociedade, seja científica ou não, tá certo? Eu espero que você tenha entendido a importância de uma busca sistemática e que, se seu professor usar uma outra linguagem para dizer como essa busca foi feita, você consiga colocar aí na sua mente e fazer o seu material da melhor maneira possível, tá certo? Qualquer coisa, conte conosco, deixe suas perguntas aqui e estamos à sua disposição. Um abraço e até a próxima.